Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Comédias de horror que desconstroem, homenageiam, parodiam e ou satirizam os filmes slashers já são assim um subgênero, não só dentro dos filmes slashers, mas dentro dos filmes de terror, né? Porque, nossa, daria para fazer altos estudos extensos, né, em termos de filmografia, com esse tipo de narrativa. Pois bem, no finalzinho de 2024 e agora no começo de 2025 está ganhando mais popularidade, entrou mais um filme nessa jogada, que é o simpaticíssimo Bloody X Wound, que é um filme de também de amadurecimento adolescente, uma comédia de amor adolescente, tem vários subgêneros ali. E que você vai ter que lembrar sempre o seguinte, gente, ele é um filme que não se leva a sério, então não adianta você ficar fazendo muitas perguntas ou pergunta alguma, porque ele é o tipo de filme que, quando tem as mortes que são bastante divertidas, sai assim 60 litros de sangue da pessoa. Então, não adianta ficar, mas como será que esse serial killer consegue matar nessa cidadezinha pequena e ninguém nunca descobriu, blá 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 blá? Porque na verdade é uma sátira bem humorada, na verdade é uma homenagem aos filmes slashers, tá? De vez em quando, quando tem essas homenagens, eu fico até me perguntando um pouco a que público será que se destina isso, ou se esse público adolescente entende o que eles estão homenageando ou satirizando ali de forma mais específica, porque no final tem um cara que aparece como se fosse o Crazy Ralph de Sexta-feira 13, inclusive com o mesmo indumentária, tudo. Eu falei, não, Crazy Ralph aí. Eu falei, será que os teens entendem isso? Mas não estou detonando teens, não. Eles são adolescentes, não preciso entender isso. Dá para se divertir vendo o filme sem pegar todas as referências. Agora, se você for atrás de referência, gente, nossa, desde Leatherface, Jason Voorhees. Claro que eu me foquei mais nas referências ao Jason Voorhees, de Sexta-feira 13 e várias de suas continuações, porque é a minha franquia de horror favorita. Só que antes de falar sobre esse filme, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, neste universo, acontece o seguinte: tem uma cidadezinha que chama Clover Falls, tipo Cloverfield, Clover Falls, tá vendo, gente? Referências abundarão a vários tipos de filmes de terror. Tem uma cidadezinha que se chama Clover Falls e ela é assolada por um serial killer, tipo Jason Voorhees. Ele é mascarado, só que ele tá perdendo a força. Ele ressuscita, né? A cada vez que matam ele ressuscita, mas ele está perdendo as forças. Então, seria a hora de passar, né, para uma outra pessoa fazer. E ele tem uma filha adotiva. Só que ele não quer passar para essa filha adotiva porque ele acha que ela é muito pequenininha para. Ela é muito minhonzinha, né? Uma adolescente, mas muito minhonzinha. E ele queria passar para o cara que trabalha para ele. Por quê? Porque parte ele precisa ganhar dinheiro. Só matar adolescente não dá dinheiro. Ele vive de vender vídeos. Ele tem uma loja de vídeos. O filme se passa nos anos 90, pré-celular, não sei o quê, 80, 90, não lembro mais. Ele tem uma loja de vídeos em que as coisas que mais saem são realmente os vídeos que são vendidos a partir das mortes que ele mesmo faz. Aí é o que eu falo. Você não pode ficar, mas quem que estava filmando as mortes? Não é um found footage, né? É uma premissa, gente, que é totalmente desmiolada. Usa o desmiolamento das comédias, usa o desmiolamento e o absurdo dos filmes slashers, cria um universo que tem as suas leis próprias, que são desmioladas, né? Pois bem, só que quem quer seguir a tradição do papi, que é meio Jason Voorhees, é a filha, é essa filha adotiva. Só que ela tinha tido uma infância guardada, né? Tinha sido educada em casa, porque é o que o pai dela fala. Não pode se misturar com as pessoas se você vai matar as pessoas, tem as regras. Só que essa menina quer porque quer virar a sucessora do pai dela. Ela é a filha do pai dela, ela quer virar serial killer
mascarada para matar os adolescentes daquela cidade. E até porque não tem só um, tem mais de um. Daria uma franquia legal isso aí, gente. Tem um final tão bacaninha. Ou daria até uma série de tanta coisa que dá para explorar nesse universo. E daí essa menina então vai querer provar para o papi dela, a revelia do pai, na verdade, que ela pode ser a nova assassina mascarada, a nova slasher de plantão. E aí então ela vai para a escola para conhecer os adolescentes, para conhecer quem ela vai matar. Aí é que está o grande erro dessa menina. E aí é que é um comentário que quem for estudar esse filme um dia, né, poderia fazer, né? É por isso que os assassinos, eles têm que estar desconectados das vítimas. E a gente não pode gostar muito das vítimas em filmes slasher, senão a gente não vai querer que elas morram. Por isso que você tem que ter vítima tonta em filmes slasher, ou que você torça para morrer, ou que você não conheça, que é para você poder torcer pelo mascarado sem culpa nenhuma. Ok, essa menina, ela não, né, vai cair junto dos adolescentes que ela vai ter que matar. Então, não só ela vai conhecer esses adolescentes, vai começar a ficar difícil dela matar, como é uma história de amadurecimento também. É um coming of age filme. Ela vai se engraçar, ela vai se apaixonar por uma outra menina lá. E aí, como que ela vai. E essa outra menina já estava marcada. Eles têm um yearbook que ele vai circulando quem deve morrer. No mesmo dia que eu vi esse filme à tarde. À noite eu vi um slasher clássico de 1981, esquecido, mas clássico, o Graduation Day, que eles fazem a mesma coisa lá. E aí então, essa menina já estava marcada para morrer pelo pai, né? Que era o slasherzão. Mas será que a filha vai querer matar agora? É a namoradinha dela. Então, esse filme ele vai ficar nesse comédia que você vai ter um monte de lugares comuns de filmes slashers, um monte. E sabe aquela coisa do carro não pegar do nada, personagens tomando desse. Tem uma hora que alguém liga e fala: Ó, as pessoas estão morrendo, mas como que você, porque isso não é um trote? Aí a própria pessoa que está ligando fala: Fia, já morreu metade dessa cidade. Metade dos seus amigos estão mortos. Se você não acredita que tem um matador ali, eles vão para um acampamento de verão. Você fala, nossa, é errático, né? É um pouco errático. O roteiro realmente poderia ter sido um bocadinho mais bem trabalhado. Só que, por outro lado, como é uma homenagem muito carinhosa e é de alguém que entende bastante de filme slasher, você também até pode argumentar que algumas das coisas são, inclusive, sátira ou comentários irônicos ou carinhosos, na verdade, às decisões estúpidas e às mudanças bruscas em filme de slasher. Esse filme ele é bem legalzinho, tá? Ele tem a parte de referências que nós fãs de horror gostamos, ele tem bastante gore, ele tem uma coisa, essa vibe de romance, teen. Então ele pode agradar a várias camadas de público, desde que você não fique, como eu falei, levando esse filme tão a sério e fazendo perguntas, né? Do tipo, nossa, mas se essa moça vai para essa mesma escola e ela fala, vários dos meus amigos já morreram, ela não tem noção de que está em perigo. É o que eu falei, é um universo como juntou o absurdo das comédias com o absurdo dos slashers, e eles dão ainda vários indícios, né? Como eu falei, quando morre alguém, você vai ver que tem morte que é física e biologicamente impossível a pessoa morrer daquele jeito. Então, sempre o filme meio meta, né? Ele vai estar questionando ou se divertindo com esses absurdos que a gente aprendeu a curtir em filmes slashers desde sempre, desde que os filmes slashers existem, né? Então, eu curti porque é uma homenagem bastante sentida, né? Dá espaço para até virar franquia. Tá legal? Porque essa menina vai ter que fazer escolhas. Eu não vou ficar falando, né? Pode ser que você sinta que no metade do filme deu uma desacelerada um pouco, mas eu não senti muito isso não, porque eu gostava de ver as referências, né? De repente, tem um cara
que depois tem uma hora que um cara vira meio Crazy Ralph, né, como eu falei, tem uma hora que é uma outra assim, não, porque temos que lutar pela nossa comunidade, mas não faz absolutamente nada. Enfim, você vai, se você, quanto mais afinidade e conhecimento você tiver de filme de terror, especialmente slasher, mas não só, você vai entender onde que estão as referências ali. E você, se você se tocar que o diretor do filme está fazendo uma carta de amor aos filmes slashers, na verdade, não está ironizando, né? Ele está fazendo assim uma coisa que nós fãs de slasher desde sempre sempre falamos. Que decisão estúpida, por que, que o carro não pega? Mas a gente sabe que sem isso não teria o filme. E a gente reconhece que são coisas estúpidas, mas a gente continua vendo filme slasher e continua vendo filme slasher. E que bom que no comecinho de 2025 eu consiga ver um filme slasher, né, que homenageie os tipos de filmes de terror que eu acho mais divertido desde criança, que são os filmes slasher. Então eu achei Bloody X Wound bem assistível e bem espertinho, bem divertido e tchau.